Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos a bordo hoje de um Honda Fit ano 2014 que o cliente trouxe reclamando de um barulho, principalmente quando ele sai da garagem da casa dele. Muitos que já têm experiência já podem até imaginar do que seria. A gente veio fazer um teste de rodagem, mas na verdade o teste tem que ser também com o carro parado, pois a nossa suspeita está nas juntas homocinéticas. Junta homocinética é o que dá tração no veículo. Existe o semi-eixo que sai do câmbio e vai até as rodas. Na ponta do semi-eixo vão as duas juntas homocinéticas. Essa junta homocinética, ela pode ter um desgaste. O desgaste da junta homocinética pode acontecer principalmente devido à falta de manutenção na hora da substituição de coifa de semi-eixo. Por exemplo, se o cliente não percebe, está andando com a coifa rasgada, vai saindo a graxa que faz a lubrificação ali da ponta homocinética e vai criando um desgaste. E quando que isso começa a aparecer? Quando que algum barulho começa a aparecer? Na partida do carro, na saída do carro com a roda esterçada. Se isso não for percebido pelo condutor e ele continuar, vai chegar um momento que vai fazer barulho praticamente até em linha reta, em qualquer saída. Então a gente está fazendo um teste de rodagem com o veículo e eu vou fazer algumas manobras aqui fechadas para a gente ter uma ideia em qual lado está fazendo barulho. Junta homocinética lado direito, junta homocinética lado esquerdo. Isso a gente consegue perceber facilmente. Então preste atenção sempre que você for sair com o seu veículo, esterçou, começou a fazer um barulho e o barulho é meio característico. Parece que você está passando em cima de alguma coisa. Sabe aquelas tartarugas pequenininhas que você passa, faz um barulho? É exatamente dessa maneira que começa o barulho da homocinética. Esterçamos tudo para um lado, não precisa dar muita tração nem nada. Ó, já fez um plum, plum. Sempre que a homocinética passar naquele ponto do desgaste vai fazer um barulho. Então dá a impressão que você está passando naquelas tartaruguinhas de asfalto. Ó, esterçando para a esquerda, dá para perceber. Se esterça para a esquerda e faz o barulho, tudo indica que a homocinética é do lado direito que está com desgaste. Agora vamos fazer o teste do outro lado. Esterçando para a direita, fazendo o mesmo teste. Ó, já não faz barulho nenhum. Não é uma regra, tá, pessoal? Mas geralmente a gente consegue perceber dessa maneira. Na hora que a gente desmontar lá no elevador, a gente vai desmontar o lado que foi identificado, o lado direito, e daí a gente consegue ter certeza. Mas eu percebi uma coisa que o cliente não pediu, e por isso que é importante você fazer também um teste de rodagem sempre que o cliente vier na oficina. Uma coisa que eu percebi também foi um barulho na suspensão quando passa em ondulação, quando passa naquelas emendas de asfalto. É difícil eu conseguir falar do barulho para vocês e vocês conseguirem ouvir. O microfone fica aqui em mim, não tem um microfone lá na suspensão do carro. Mas eu já percebi uma outra coisa que o cliente não reclamou. Mas como a gente já vai levantar o carro no elevador, fica muito mais fácil de fazer o diagnóstico e passa sempre a informação para o cliente. Uma coisa muito importante de toda oficina, de todo centro automotivo, é você fazer um orçamento do que o cliente pediu, do problema principal que o carro do cliente apresenta, e também você fazer uma sugestão de uma manutenção preventiva ou corretiva. Pô, você está vendo que tem alguma coisa mais danificada? Já orienta o cliente também, já fala da importância de você ter principalmente parte de suspensão e freios, tudo sempre verificado, porque pô, a gente está falando exatamente do contato do carro com o asfalto. Então qualquer item de suspensão danificado ou desgastado, você pode ter falta de estabilidade, você pode ter um desgaste maior de pneus, como por exemplo aqui também, a gente já vai levantar o carro para fazer a substituição da homocinética. Eu sempre oriento também o cliente a fazer um alinhamento de direção. O alinhamento de direção, além de deixar o carro alinhado, andando retinho, já verifica também barra axial de direção, terminal de direção, que são itens que também, se tiverem com folga, você acaba perdendo um pouco de sensibilidade, de estabilidade do carro. Então, feito esse teste de rodagem, a gente já conseguiu ouvir o barulho que o cliente reclama. Agora é colocar o carro no elevador, fazer aquela verificação e agora que a gente já fez o teste de rodagem, então é voltar para a oficina, levantar o carro no elevador e vamos desmontar aquele lado que tudo indica ser a ponta homocinética lá direito. Esse é mais um vídeo do quadro Mãos na Graxa by SKF, onde nós mostramos semanalmente reparos de mecânica. Se você quiser acompanhar mais esse conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e segue também a SKF em todas as redes sociais.
Vamos lá, então vamos subir o carro no elevador. A Giovana já posicionou ele aqui. A gente vai aproveitar, inclusive, para ver outras situações, como eu estava dizendo, daquele barulho de suspensão, e ver se tem alguma folga, né? E aonde, principalmente, que tem folga tem, porque tem barulho. Mas principalmente, aonde está essa folga da suspensão? São testes simples. Por exemplo, aqui a gente consegue verificar se tem alguma folga em terminal de direção, em axial de direção, que pode fazer barulho também. E daí eu vou falar de uma situação muito grave, muito perigosa, que eu nunca vi, mas eu já ouvi falar de mecânico fazendo por aí, para tirar a folga de axial de direção. Uma coisa perigosíssima. Desse lado aqui tem uma folga. Dá pra perceber? Dá sim. Você coloca a mão ali na barra axial e no terminal, vamos por favor. lá. Então deixa eu mostrar aqui embaixo do carro para vocês, ó. Axial de direção, chamada barra de direção, e terminal de direção. Só pelo movimento que a Giovana tá fazendo, dá para perceber que realmente tem uma folga. E daí a gente tenta tatear, o mecânico usa muito para perceber onde tá essa folga. Tudo indica tá... Força a barra. Ó, puxando a barra para a folga, né? Sim. Então tudo indica ser no axial. Mas vamos fazer a desmontagem e vamos dar uma olhada geral nisso daí. A gente falou também de um outro barulho, de uma outra folga. A gente falou também de um barulho, quando a gente tá falando do teste de rodagem, mas pela experiência não parece ser o axial. O axial a Giovana percebeu porque faz parte. Você vai levantar o carro, um mecânico com experiência sempre procura embaixo do carro aonde pode ter algum tipo de problema. Então nem parecia ser uma folga de direção, mas ela foi tateando. Eu vou pegar a espátula. Ó, ela já fez um apontamento aqui de bieleta de suspensão, haste da barra estabilizadora com folga. É comum, isso acontece bastante, de haste de barra estabilizadora apresentar folga. E vou falar para vocês que o barulho que eu percebi, que nós percebemos andando o carro, realmente parecia ser um barulho ali de bieleta, de haste de barra estabilizadora. E desse lado, Giovana? Desse lado não, Gui. Desse lado tá ok. Não apresenta folga? Não, a bieleta não. A ligação da barra estabilizadora em torre de amortecedor, ele liga em todo o quadro, serve exatamente para dar uma aderência maior dos pneus no asfalto. Então, é uma peça que trabalha em pares. Nós estamos falando de um carro, como eu disse, 2014, são 96 mil quilômetros, se eu não me engano, que eu vi no painel. Eu posso fazer a substituição de um lado só, Giovana? Pode, mas não deve. O indicado é sempre fazer a substituição dos dois lados. E por quê? Porque quando uma peça, quando tem duas, ela trabalha em par, né? Então essa aqui, por mais que ela não tenha folga, ela já tá com a vida útil dela um pouco passada. E essa aqui já tá fazendo barulho. Duas coisas que pode acontecer. A primeira, essa aqui que vai estar nova acabar ainda forçando mais que essa que tá velha e estragar também, você acaba perdendo as duas. E você vai ter uma aderência desigual de um lado e de outro, porque uma vai estar com desgaste e a outra vai estar nova. Então o ideal é sempre trocar o par quando você troca uma peça que trabalha em par. Gostei muito da explicação, espero que vocês tenham entendido. Então vamos passar para o cliente, além da gente fazer a desmontagem ali da homocinética, vamos passar para o cliente a substituição das duas hastes de barra estabilizadora e também o axial de direção, ele também trabalha em par. Então é a mesma situação. Vai trocar um lado? Pode trocar um lado? Pode. A indicação é que não. Peça que trabalha em par sempre substitui as duas, porque vamos falar da quilometragem até do carro, do ano do carro, são 10 anos, 96 mil quilômetros. A peça de um lado pode não estar danificada, mas vocês concordam que a vida útil dela já, se não foi, tá por aí? Sabe que tá com um pé dentro e um pé fora? Então vamos passar toda essa orientação para o cliente, vamos ver o que ele aprova e vamos executar esse serviço. Vamos não, quem vai executar o serviço vai ser a Giovana. Vamos lá, enquanto a Giovana foi desmontando, uma coisa já chamou atenção, ó. Tudo indica ser esse lado mesmo, porque a coifa já estava rasgada, já está meio seco lá dentro, sem graxa, quer dizer, trabalhou sem graxa, o desgaste é prematuro, né? Enquanto a Giovana vai continuando a desmontagem aí da homocinética, as peças já chegaram, o cliente aprovou tudo, seguiu a nossa orientação de manter tudo em ordem, chegou tudinho que a gente precisava, aqui os dois axiais de direção, a ponta homocinética, a ponta vem um kitzinho completo, ó, homocinética,
a porca, a coifa, a graxa, as braçadeiras, e muita gente ainda acha que SKF é só rolamento, tem muito linha de produtos SKF, as bieletas também. Inclusive, eu fiz um vídeo outro dia no meu carro, na Anitta, fazendo a substituição das coifas do semi-eixo. E eu mostrei uma ferramenta muito bacana da própria SKF, que é o expansor de coifa. Você não precisa fazer mais a remoção da ponta homocinética para fazer a substituição de coifa. E tanto para coifa interna quanto para coifa externa. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o card aqui em cima do vídeo para vocês acompanharem esse vídeo, que logo a gente já vai começar a montar isso daqui. Mas é uma ferramenta muito bacana. Ó, a Giovana vai fazer a substituição do axial aqui lá do motorista, e daí eu vou mostrar uma situação para vocês, que é aquilo que eu falei que eu já ouvi dizer que fazem por aí. Eu nunca vi, pelo amor de Deus, fazer uma situação dessa, mas é o seguinte, ó. Esse daqui é o axial que tiramos do carro. Aonde que apresenta folga? Ele é uma barra reta, ele tem uma junção aqui com a parte que é fixado na caixa de direção. Então cria-se a folga exatamente aqui nessa junção. Isso daqui não pode ser reparado de maneira nenhuma. Mas eu já ouvi dizer de quem tira a peça fora e simplesmente prensa isso daqui, ó. Coloca na prensa ali hidráulica e prensa isso daqui para eliminar a folga. É um total absurdo fazer uma situação dessa. Vai tirar folga? Claro que vai. Mas ele vai apresentar um monte de outros problemas. Ele pode começar a travar, prender a direção, você pode criar fissura aqui na peça. Então é um crime fazer uma situação dessa. Braço axial, deu folga, é substituição. Não tem o que pensar, não tem o que analisar. Apresentou folga, substituição, pode ir atrás que a SKF tem sim essas peças de primeira linha. Tem uma maneira inclusive de você fazer a rastreabilidade aqui da peça, saber se a peça é original SKF ou não. Já fiz um vídeo também falando disso, clica no card aqui em cima para acompanhar o vídeo. Mas pelo amor de Deus, se atenta a isso nunca ser feito. E por acaso, se você sabe que já foi feito, comenta aqui no vídeo também. Comenta no vídeo também, que é uma situação realmente perigosa. Eu vou perguntar até para a Giovana, enquanto ela está montando, que ela já trabalhou também em algumas oficinas em outra região do Brasil. Já ouviu falar do pessoal eliminar folga de axial de direção? Já ouvi falar. Mas já viu alguém fazer? Graças a Deus não, porque não sei o que eu ia fazer se eu Porque, pelo amor de Deus, se vê alguém fazendo um negócio desse, tem que ligar pra polícia, tem que ligar pra não sei pra quem, pra tirar isso da cabeça, não tem cabimento. Por isso que é bom utilizar a ferramenta correta, ó. Conhecido como sacador de junta homocinética, e a gente tem uma ferramenta muito parecida na funilaria também. Mas aqui ela é feita exatamente para você fazer a instalação ali na ponta, utiliza a mesma porca que você estava montada no veículo e você saca aí a homocinética. Se fosse a parte interna, se fosse a canopla lá dentro, a gente ia ter que fazer a remoção do semi-eixo, principalmente até para descontaminação, né, para limpeza. Porém, como é a ponta, então a gente consegue fazer uma limpeza aqui no local, utilizando um pano limpo e um produto também, porque se você tiver resquício aqui de areia, terra, tudo que pode ter entrado com a coifa rasgada, se você não fizer a remoção, você vai acabar danificando a peça nova. Então você faz a limpeza, sem precisar fazer a remoção do semi-eixo do lugar, e daí você faz a instalação da peça nova. A falha mais comum da junta homocinética, né, é o famoso estalo, né? Isso aí pode acontecer como, né, a coifa, né, com o uso da coifa, ela pode romper, rasgar e entrar contaminação, né? Então esse corpo externo entra areia, água, né, se mistura com a graxa e acaba por danificar, né, a junta homocinética, formando aquele famoso calo, né, que ele fica mais evidenciado quando você esterça o veículo, né, onde o elemento rolante ele passa justamente por esse calo, né, e onde surge os barulhos, né, que é o ruído, estalos. Então isso aí é o problema mais comum de acontecer em junta homocinética. Tem como a gente mostrar isso na peça velha ou olha, não?
Dependendo do estado da falha, ela fica evidente, ele pode romper esse anel, né, devido a esses calos, ou fazer a desmontagem total, né, tirando as esferas. Isso, quando ela desmonta assim, você consegue até identificar onde está a falha. Né? Mas muitas vezes, nesse caso aqui, ela está praticamente íntegra ainda, né? Mas porém não é possível visualizar aí esses calos, essas falhas nas pistas. Ótimo. Tudo explicado, a Giovana já conferiu, uma coisa muito importante deve ser conferida, a quantidade de dentes aqui da medida interna por conta do semi-eixo e também, claro, ali no cubo a quantidade de dentes correta. Tudo certo, tudo verificado, só montar? Tudo. Antes de fazer a montagem, ela já vem, inclusive, no próprio kit aqui da embalagem, já vem as braçadeiras, tudo, e vem a graxa correta para você fazer a montagem. Lembre-se sempre de utilizar a graxa. Toda ela. Toda ela, inclusive. Já aconteceu em alguns vídeos, inclusive vídeo de internet, deu ver do camarada fazendo a substituição da coifa e no final do vídeo a graxa tá lá bonitinha, quer dizer, ele manteve a graxa que estava completamente contaminada, não colocou a graxa nova, a embalagem lá em cima da mesa bonitinha. Então, utilize toda a graxa que vier junto com o kit. Lembrando sempre, pessoal, de fazer também na hora da montagem, quando você vai montar a coifa ali no semi-eixo, você também tem que aplicar a graxa dentro da coifa, porque a graxa, ela tem duas funções. A primeira delas, claro, é lubrificar, é manter tudo aqui lubrificado, mas ela também serve como barreira. A barreira primária é a coifa, porém, se a coifa rasgar, a graxa vai servir de barreira para não entrar impureza, danificando assim a homocinética. Claro, você percebeu que tá voando graxa ali para todo lugar, vai até uma oficina o quanto antes, de preferência uma SKF Car Center, para fazer essa manutenção. E se estragou somente a coifa, dá para fazer a substituição da coifa, como eu estava dizendo, que eu indiquei naquele outro vídeo, sem a remoção da junta homocinética. Lado passageiro todo montado, ó, bieleta, ponta homocinética, Giovana já colocou as braçadeiras ali no lugar, o axial direção também já substituído e agora ela está montando aqui o outro lado, só concluindo. Lembrando que, como nós fizemos aí a substituição do axial direção, nós vamos ter que fazer o alinhamento desse carro. Se fosse somente a remoção, a troca da ponta homocinética, não precisaria fazer o alinhamento. Porém, a regulagem aqui vai exatamente no axial, a regulagem com o terminal direção. Então a gente vai ter que finalizar o carro aqui no elevador, colocar ele ali, ó, na rampa de alinhamento e depois fazer mais uma vez um teste de rodagem. Lembrando sempre que você nunca deve montar suspensão ou qualquer componente, na verdade, do veículo direto na parafusadeira pneumática ou no martelete. Aqui no caso a gente usa a bateria. Cada parafuso tem um torque correto. O torque correto da bieleta é 4,75 kg. Dá uma olhada na especificação técnica para fazer a montagem, porque tem o torque correto e você deve sempre seguir procedimentos aí na hora da montagem. E com certeza 4,75 kg é muito menos do que o bracinho da Giovana consegue apertar. Então, regule o torquímetro da maneira correta e aí sim dê o torque correto. Alinhamento de direção necessário, no caso aqui a gente está utilizando um equipamento 3D para verificar todos os parâmetros, tanto dianteiro quanto traseiro. A gente usou aqui na parte dianteira, mas a gente tem que fazer todo o acerto nas 4 rodas do veículo. E para saber os parâmetros corretos, você tem que ter um software onde você vai conseguir verificar todos os parâmetros, independente do modelo do carro, né? E olha a quantidade de veículos que tem só Honda, 13 e 14. Todos os procedimentos devem ser seguidos, porque lembrando, uma vez que você faz a substituição, até mesmo levanta o carro no elevador, todas as peças de suspensão saem do lugar
depois você tem que fazer todo o procedimento que o software indica para você fazer um correto alinhamento. Aqui a gente tem todas as medidas que estão no veículo agora. A gente tem que estar tudo dentro do parâmetro, então bora começar a fazer os ajustes aqui necessários. Alinhamento concluído. Agora está na hora da gente fazer mais uma vez aquele teste de rodagem, né? Sempre é necessário fazer o antes do serviço e, claro, verificar o depois do serviço executado. E vale salientar também que o alinhamento e o balanceamento é uma manutenção preventiva, né? Então, sempre que for fazer alguma revisão, faça o alinhamento, faça o balanceamento, porque a suspensão, os pneus e o consumo do seu carro agradece. Além do que você vai estar sempre andando de forma mais segura. Então bora fazer o nosso teste de rodagem. Vou pedir só um auxílio mais uma vez para me ajudar segurando aqui a câmera. A Giovana, além de executar o serviço, também é a Câmera Girl oficial do quadro Mãos na Graxa. Primeiro teste a gente já fez até saindo da oficina. Saindo com o carro parado, esterçado, já não teve mais nenhum estalo. Então, resolvido o problema da ponta homocinética, como a gente tinha identificado até alguns barulhos a mais, eu confesso que a folga na direção eu não tinha percebido andando com o carro. A gente percebeu mais na hora que levantou o carro, que a Giovana forçou um pouco ali a roda, ela conseguiu ter uma sensibilidade de perceber. Eu não tinha percebido não. Um detalhe importante é quando você for verificar o alinhamento de direção, sempre vai no meio fio, porque a rua tem uma inclinação que muitas vezes ela acaba enganando um pouco. Então coloca o carro no meio fio, verifica o alinhamento, tudo correto, o carro não puxa, a gente também já não ouve mais barulho nenhum. Então mais uma vez, serviço muito bem executado. Se você curtiu o conteúdo, quer acompanhar mais do que acontece dentro de uma oficina, se inscreve no canal do Tony Mac. Toda terça-feira tem conteúdo Mãos na Graxa by SKF, onde mostramos esses reparos mecânicos e sempre a estrela da vez é a mecânica Giovana, que com sua experiência e delicadeza consegue tanto diagnosticar os problemas como executar o serviço. Vou deixar até as redes sociais, posso? Pode. Vou deixar até as redes sociais da Giovana para quem quiser começar a acompanhar, seguir, fique à vontade, pode seguir também. Lembrando também que esse serviço você pode executar em qualquer SKF Car Center mais próximo de você. Vou deixar o link do site aqui embaixo, pesquisa aí na sua região, são mais de 200 oficinas espalhadas no Brasil todo. Claro, se quiser trazer na Tony Mac vai ser muito bem-vindo, com certeza. Mas se você estiver numa outra região, procure o SKF Car Center mais próximo de vocês. Grande abraço, obrigado mais uma vez, até o próximo conteúdo e tchau!